Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina Processos da Criatividade. Nessa nossa primeira aula abordaremos assuntos que circundam as teorias da criatividade. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Melina Cardoso, tá certo? Eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, possuo mestrado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual também de Londrina. Atualmente curso o doutorado na Universidade Estadual de Maringá e estou com essa disciplina porque trabalhei há mais de 3 anos com gestão da inovação e com processos relacionados à gestão da inovação em micro e pequenas empresas de todo o Paraná, tá certo? Então, eu acredito que dessa forma nós conseguiremos, de alguma maneira aí juntos, transformar essa disciplina em uma disciplina muito bacana, uma disciplina leve, porque realmente processos da criatividade nada mais é do que deixar o nosso instinto fluir, o nosso instinto relacionado à potencialidade da criatividade. No quadro eu trouxe algumas informações sobre a competência da nossa aula de hoje. Conheceremos e também identificaremos os principais conceitos e teorias da criatividade. Mas para quê, professora? Para que a gente possa desenvolver um perfil reflexivo e também criativo, ou seja, para que nós possamos realmente trabalhar esse lado da criatividade. Como resumo, nós temos o entendimento dos conceitos de criatividade, além de entendermos sobre as suas principais teorias, o processo criativo e ainda o produto criativo como bases da nossa estruturação da criatividade, tá certo? Ah, professora, mas será que a criatividade ela tá no meu dia a dia? Será que, eu preciso entender sobre os seus principais conceitos? E ainda, será que ela se fundamenta e ela se pauta em algo que eu preciso conhecer previamente ou posteriormente para que eu possa desenvolvê-la no meu dia a dia? A aula de hoje, ela concentra-se basicamente em nós entendermos de que forma a criatividade, ela faz parte do nosso dia a dia, o que vem a ser criatividade, quais são as formas de nós trabalharmos com ela, ou seja, os seus principais fundamentos e objetivos. Falaremos de que forma a criatividade ela participa e permeia entrevistas, roteiros, momentos em que nós participamos de processos seletivos e ainda teremos a oportunidade de criarmos um briefing, tá certo? No quadro eu trouxe a nossa protagonista da aula de hoje. Nós temos aqui a Paula. Ela é uma estudante de graduação e viu uma determinada vaga para atuação no estágio. E essa vaga era para atendimento ao cliente. Porém, essa vaga ela exigia conhecimentos em informática básica, até aí tudo bem. Ela viu que para ela tranquilo. A exigência era estar cursando o primeiro ano da graduação, para ela também, tranquilo, porque ela estava no primeiro ano da graduação. Porém, a Paula viu uma observação que chamou a sua atenção. A pessoa que seria contratada deveria ser responsável, comprometido e criativo. E essa palavra criativo gerou certo desconforto na Paula. Por quê? Porque ela não sabia se ela realmente era criativa. Ela não sabia se ela era ou não era, se ela era o suficiente, e tudo mais. Então, veja, aluno, nós temos como contextualização da aula de hoje a Paula que pode ser qualquer um de nós enquanto alunos, enquanto pessoas que estivermos buscando diferentes campos de atuação, se formos pessoas também que buscam ser empreendedores ou ainda pessoas que buscam o intraempreendedorismo, que nada mais é do que a disseminação de ideias criativas ainda dentro da empresa. Se nós buscarmos esse objetivo, a Paula pode ser qualquer um de nós. Isso que é bem bacana, Por isso que é legal nós conhecermos os conceitos, nós conhecermos os fundamentos, verificarmos se existe um passo a passo, verificarmos se existe a origem de onde foi disseminada a criatividade, verificarmos ainda se os colegas que estão ao nosso redor também são criativos. Para quê? Para que eles possam nos proporcionar essa ideia e essa visão também, que muitas vezes nós não temos, Que são visões diferenciadas, ideias novas. Então é muito bacana quando nós falamos de criatividade, termos a nossa mente aberta, termos a nossa mente flexível mesmo, porque é muito importante nós estarmos atentos a todos esses detalhes que envolvem a criatividade, para que nós possamos não somente ser criativos, mas também inovar na nossa área, seja essa inovação uma inovação radical ou até mesmo uma inovação incremental, de projetos, enfim. Este é o momento em que eu encerro a contextualização.
conceitos gerais sobre a teoria da criatividade. Mas, professora, eu preciso entender sobre conceitos da criatividade. Será que esses conceitos são interessantes? Eles são específicos? Eu tenho um conceito só que abrange a criatividade? Ou eu tenho diversos conceitos? Existem pensadores que trazem o seu ponto de vista sobre a criatividade? No quadro eu trouxe algumas dessas informações. Veja, aluno, todos os seres humanos possuem potencialidades. Gosto muito dessa palavra porque a palavra potencial instiga a motivação para que possamos ser criativos. Para sermos criativos, uns mais do que os outros, mas todos podem desenvolver e melhorar a sua capacidade criativa. Uma outra pessoa diz o seguinte: podemos afirmar que as pessoas criativas são indivíduos com capacidades mais sensíveis e mais receptivas ao mundo que as rodeia. Elas dispõem da virtude de indagar, ou seja, de questionar, de pensar, de verificar, de analisar tudo o que acontece ao seu redor e dentro também de si, que é a análise do seu interior. Para buscar o quê? Sensações diversas, emoções diferentes, ideias que circundam o meio em que ela trabalha, o que ela vive e ainda novas opções para determinadas situações. Nós temos que, se o homem não fosse criativo, ainda viveríamos na era das cavernas. Tá, professora, mas existem teorias que possam nos auxiliar em relação ao entendimento da criatividade? Existem, né? Nós temos aqui, por exemplo, a nossa teoria, as teorias da criatividade, que apresentam e abordam as suas críticas, as suas necessidades. Cada uma delas tem uma abordagem, tem um caminho que realmente faz essa reflexão a respeito da criatividade. Vamos conhecê-las. A primeira são as abordagens filosóficas, que são aquelas onde a criatividade provém da crença de que o processo ocorre por quê? Por inspiração divina. Os pensadores, os cientistas, as pessoas que estudam filosoficamente a criatividade, acreditam que a criatividade seja uma inspiração divina. Os biológicos, por sua vez, acreditam que essa abordagem é a força inerente à vida, ou seja, qualquer pessoa que tenha vida já é capaz de ser criativo. As abordagens psicológicas são aquelas que trazem a criatividade dividida em associativas, psicanalíticas, humanistas e também desenvolvimentais. As psicoeducacionais são aquelas que acreditam que a criatividade é dividida em cognitivista ou educacional, tá? As psicofisiológicas, por sua vez, são aquelas que abordam os hemisférios cerebrais e a criatividade. Então, ela acredita que nós temos hemisférios, esquerdo e direito, que trabalham pela criatividade de formas diferentes, e aí a criatividade ela flui, claro, de uma certa forma, em se tratando de sinergismo ou até mutualismo, de uma forma bem tranquila. Então, são isso que os psicofisiológicos acreditam. Os sociológicos, por sua vez, dizem o seguinte: olha, a criatividade, ela aborda o ambiente facilitador ao desenvolvimento da produção criativa. Então, eles acreditam que, assim, seja algo que impacta culturalmente falando dentro de uma organização, porque os sociológicos acreditam que a criatividade ela seja algo desenvolvido entre a sociedade mesmo. As abordagens psicodélicas abordam sobre os efeitos de estados alterados da consciência da criatividade. Então, são aquelas pessoas que estudam principalmente aquilo que muitos tarjam como loucura, né, e tudo mais. Então, essas são as abordagens psicodélicas. Por fim, e não menos importante, nós temos as instrumentais, que abordam os processos criativos através da sua finalidade. Então, esses acreditam que a criatividade venha com o objetivo de ter um objetivo. Olha que bacana nós termos teorias. Por quê? Porque aí nós começamos a assimilar a forma com que nós enxergamos a criatividade, tá certo? A forma com que nós vemos o lado criativo. Ah, professora, mas existem cientistas que estudam cada uma dessas teorias? Sim. Se nós estivermos falando, por exemplo, de Sócrates, Aristóteles, Platão, são pessoas que trazem o raciocínio da criatividade mais para o meio filosófico, né? Se nós estivermos falando de Darwin, por exemplo, já é alguém que trabalha a criatividade para o lado biológico e assim por diante. Então, se eu tiver um perfil, né, de alguém que queira estudar criatividade ou que queira trabalhar com processos criativos, processos relacionados à inovação, ou até mesmo patentes, né, empresas diferenciais em relação
ao que elas abordam e oferecem, realmente nós teremos teorias para nos darem um embasamento para estudarmos. Isso é muito legal, tá? E aí também, quando eu falo de criatividade, eu não quero dizer somente daqueles momentos de insight, tá? Eu penso sempre no processo da criatividade. Eu tive uma ideia, eu selecionei essa ideia, eu busquei implementar, a busca da implementação me gerou um protótipo, o que eu faço com esse protótipo e tal. Então, nós temos que pensar em tudo isso. Pensando em tudo isso, nós temos um passo a passo. Veja, nós temos o processo criativo que nos leva a um produto criativo. Mas o que vem a ser processo criativo? Criar algo novo, ser original naquilo que se produz. Uma boa ideia surge de um processo criativo. O produto criativo, por sua vez, é o resultado de uma atividade ou ainda de uma atuação criativa, tá certo? Professora, mas existem formas de nós avaliarmos se o produto criativo é realmente um produto criativo? Sim, nós podemos analisar esses 5 critérios principais que, como eu disse, algum cientista estudou, verificou, fez as suas análises e chegou a esses resultados, tá? Então, a avaliação do produto criativo engloba esses 5 critérios. Primeiramente, a originalidade, ou seja, o produto criativo deve obrigatoriamente ser original. Ele deve adaptar-se à realidade, ou seja, é necessário que o produto sirva para resolver um problema ou alcançar um objetivo. E ainda a sinergia entre os dois pode ocorrer também. Então, pode ser que realmente sirva para resolver um problema e ainda alcance um objetivo. Faz-se necessário que o produto também contenha o critério de elaboração, ou seja, é necessário que o produto seja desenvolvido e ainda comunicado. Isso é muito importante, porque a maneira como nós comunicamos o produto faz com que o marketing, por exemplo, entenda de que forma esse produto vai ser disseminado para os clientes. Então, essa comunicação é muito importante. Esse produto também deve ter uma solução elegante, que é uma solução simples, porém estética, e também causar uma transformação de princípios antigos, porque é necessário que o produto transforme ou ainda revolucione os princípios até então aceitos pela sociedade. Então, é bem bacana nós buscarmos essa conscientização da sociedade sobre o nosso produto através de uma boa comunicação e ainda termos sempre em mente que quanto mais claro isso tiver para a população, melhor. Porque aí eles vão entender a necessidade deles ou ainda colocar sobre o produto aquela necessidade que eles ainda não tinham conhecimento, né, sobre a sua rotina. E isso faz com que o cliente realmente tenha uma maior vontade de acabar comprando esse produto criativo. Seja ele um bem ou um serviço, tá certo? Este é o momento em que eu encerro o conceito por aqui. Conceitos básicos da criatividade. Professora, será que se eu entender sobre esses conceitos básicos da criatividade, eu consigo aplicar esses conceitos no meu dia a dia? Mais do que isso, será que existe um exercício, uma situação, um problema que envolve esses conceitos da criatividade para que eu possa entender na prática de que forma isso acontece? Eu tenho a nossa protagonista, que é a Paula, que já possui os conhecimentos específicos de sua área de graduação. E ela partiu em busca de uma experiência profissional. Ela viu que realmente valeria a pena ela não só estudar, mas trabalhar junto com os estudos, porque ela alcançaria novas experiências e tal. Para sentir no dia a dia como é resolver problemas na área e também decidiu que isso faria com que ela aprendesse muito. E por esse motivo, o que ela fez? Ela se candidatou para uma vaga de estágio. Porém, ela não acredita no seu potencial criativo. E a nossa função, então, neste momento, vai ser explicar para a Paula o que vem a ser criatividade, para que ela não tenha medo desse termo, para que ela não se sinta acuada quando ela verificar esse tipo de termo em processos seletivos, para estágio ou para trainee. E também explicar a importância da criatividade para a vida profissional dela. Primeiramente, nós devemos dizer para a Paula, olha, Paula, o que é criatividade? É algo muito abrangente. Existem diversas pessoas que estudam sobre a criatividade, que possuem pontos de vista diferentes em relação à criatividade. Para Sócrates, por exemplo, a criatividade é uma inspiração divina, porque ele tem uma visão filosófica, ele acredita que essa inspiração realmente seja inerente ao ser humano, né? Não tenha a ver com o ser humano e que ocorre naturalmente.
Para Rogers, por exemplo, que é um outro cientista, um outro pensador, ele acredita que além da experiência, a criatividade é a autorrealização. Para ele, é algo que realmente o ser humano precisa para realizar-se. Para Platão, a criatividade é uma forma de loucura. Ele acredita que os loucos tornam-se criativos com mais facilidade. E para Kant, por exemplo, a criatividade é um processo natural que abastece a leis consideradas imprevisíveis. E aí, diante desse contexto, eu te pergunto, e você, qual a sua percepção da criatividade? Porque, veja, se nós tivermos também a nossa percepção, nós conseguimos trabalhar da nossa maneira no nosso dia a dia sobre os nossos problemas, sobre as nossas vertentes e sobre o nosso olhar daquilo que nós desejamos incluir a criatividade no nosso dia a dia, tá? Então, assim, para uma pessoa pode ser uma inspiração divina, para outra pode ser um processo biológico, para outra pode ser algo realizado à autorrealização, relacionado à autorrealização, mas para mim a criatividade é A, B, C ou D. Então aí nós temos que pensar sobre esses conceitos e verificar que já trabalhando o nosso cérebro para criarmos um aspecto ou um conceito de criatividade, nós já estamos sendo criativos, você não concorda? Retornamos ao quadro para verificarmos outro ponto que nós devemos apresentar para Paula. Nós devemos dizer assim, como é que você pode trabalhar o processo criativo e o produto criativo diante das situações do dia a dia? Porque essa é também uma dúvida da Paula em relação ao que ela está passando do processo seletivo. Nós devemos dizer a Paula o seguinte, olha, Paula, o processo criativo, ele nada mais é do que uma forma de nós criarmos algo, ou seja, é uma forma de nós sermos originais. E ainda, nós sabemos que esse processo criativo pode gerar um produto criativo. E esse produto criativo pode ser o quê? Pode ser um bem tangível ou ainda pode ser um serviço, que é um bem também intangível, tá certo? Então, você pode explorar diversos caminhos, diversos setores. E o produto criativo, ele é o resultado de uma atividade ou atuação criativa. Lembrando também, Paula, que todas as vezes que nós temos um produto criativo, eles são capazes de avaliar perfis em entrevista. Por quê? Porque para todo produto há um processo criativo que o envolve. Então, é muito bacana nós relatarmos isso para ela. Olha, Paula, realmente, se você chegar durante o processo seletivo a ser questionada de um novo caminho que a empresa poderia precisar, ou de um novo produto que ela poderia precisar, ou de um novo setor que estaria em desenvolvimento ou que seria necessário, se você tiver que dar a sua ideia, e se essa ideia for bacana, fizer sentido, for original, se essa ideia for algo que quebre aquilo que a sociedade já está acostumada a enxergar e tal, você com certeza vai ser o quê? Uma pessoa criativa. E isso faz com que em processos seletivos o recrutamento tenha um enaltecimento, porque a pessoa começa a perceber que os insights da pessoa para a busca de novas soluções, para a busca de um resultado melhor para a empresa, são favoráveis. E isso aí acaba por realmente, muitas vezes, deslanchar pessoas dentro de processos seletivos, tá certo? Retornando então, a Paula deve compreender que pessoas criativas possuem as seguintes características. Elas estão sempre abertas para o inconsciente e buscam sempre ampliar os seus conhecimentos, porque são pessoas curiosas, são pessoas que buscam, muitas vezes, pós-graduação, buscam mestrado, buscam doutorado, buscam respostas na ciência, buscam leituras avançadas e básicas sobre diversos assuntos. Por quê? Porque isso amplia a visão da pessoa. Então, se a Paula também continuamente buscar esses conhecimentos, com certeza ela consegue ampliar a sua visão sobre determinados aspectos, ela consegue compreender melhor determinados assuntos e, com isso, ela se torna uma pessoa um pouco mais apta, digamos assim, para o processo. Essas pessoas demonstram capacidade de análise e síntese e ainda capacidade de perceber e solucionar problemas. Por quê? Porque são pessoas que constantemente estão abertas para buscar isso. Então, elas são pessoas flexíveis ao processo de criatividade e inovação. No outro item, nós temos o quê? Que as pessoas que tendem à criatividade são curiosas e flexíveis. Elas estão a todo momento buscando coisas novas, não se importam muito com padrões, né? São pessoas que, se nós vamos mudar, tudo bem, tudo ótimo, vamos abraçar essa causa, né? São pessoas que quebram rotinas e possuem habilidades de raciocinar metáforas
e ainda associações, né? Ou seja, motivam-se com facilidade, são pessoas originais, são pessoas que estão constantemente buscando novas ideias, enfim. Nós, então, podemos citar diversos aspectos de pessoas criativas e nós podemos citar diversos benefícios e vantagens para Paula a respeito da criatividade. E ainda dizer para ela, para que ela não fique insegura, porque os processos que relacionam a criatividade são processos simples, muitas vezes. A gente não precisa de uma tecnologia de ponta, a gente não precisa de uma tecnologia super, hiper, ultra, mega difícil de ser entendida para que a criatividade seja desenvolvida e, consequentemente, a inovação ou um processo e um produto criativo. Muitas vezes nós precisamos de estalos relacionados à criatividade. Nós precisamos pensar, peraí, será que uma pecinha aqui não faria diferença? Né? Será que um serviço diferenciado aqui dentro dessa empresa não faria toda a diferença? E aí nós começamos a pensar de forma sistêmica, claro, com conhecimento, com embasamento técnico, e isso nos leva a quê? Nos leva a sermos pessoas mais criativas, tanto no nosso dia a dia pessoal, quanto no nosso dia a dia profissional. Neste momento, eu encerro a situação problema por aqui. Contextualização sobre as teorias da criatividade. O que vem a ser as teorias da criatividade? De que forma ela nos auxiliam, a entendermos como a criatividade pertence ao nosso rol, né, de vivência e tal, e de onde a criatividade surgiu. Qual foi a origem da criatividade? Nós precisamos entender esses conceitos. A origem da criatividade, para alguns cientistas, para algumas pessoas que a estudam, diz o seguinte: a capacidade de ser criativo está relacionada a diversos fatores, dentre eles a imaginação. E ela tem origem no mesmo lugar de onde vêm os nossos sentidos. Acredita-se, então, que a criatividade ela seja o quê? Originada através de um pensamento que leva a um passo a passo. Ótimo. Mas existe também aquela consciência social da criatividade, onde as pessoas, socialmente falando, culturalmente falando, elas estudaram o que veio acontecendo com a sociedade para tentar explicar como a criatividade teve o seu impulsionamento. A criatividade pode ser explicada, então, primeiramente, através da primeira onda, que se relaciona o quê? Com a criatividade humana para transformar ou obter produtos da terra. Então, essa primeira onda foi conhecida como onda agrícola. Ou seja, era a onda onde as pessoas conseguiam plantar, colher e, a partir dessa colheita, realizar novos produtos, realizar novos processamentos, fazer com que novos alimentos pudessem ser desenvolvidos. Olha que bacana. Então, eles perceberam, peraí, se a pessoa consegue, a partir de uma matéria-prima, maçã, por exemplo, desenvolver uma bebida alcoólica, né, uma cidra, por exemplo, que legal, é uma pessoa extremamente criativa, consegue transformar esse processo em algo benéfico, em uma inovação. A outra onda, que foi muito estudada para a consciência social da criatividade, é a onda relacionada à era da industrialização e à era das máquinas, porque foi quando as pessoas aqui da era agrícola e também de outros setores, informática, setores da confecção, metal mecânica, enfim, entenderam a importância de industrializarmos para que nós pudéssemos conseguir como objetivo um produto criativo. Ah, será que só a mão de obra, né, não fica ruim ou não demora muito e tal? Então começaram o quê? A desenvolver maquinários, começaram a desenvolver utensílios diferenciados para que atendesse a criatividade nesse aspecto. A terceira onda, por si, ela traz a era das telecomunicações, tá certo? Que nada mais é do que o poder da informação das pessoas e ainda das ideias. No caso, essa terceira onda é muito interessante quando nós falamos a respeito do que nós estamos vivendo, né? A respeito daquilo que nós estamos acostumados a ver. A era da informação, muita informação disseminada de forma muito rápida, né? Informações que chegam a todo e qualquer lugar, de diferentes formas, sobre aplicativos, sobre telefone, rádio, TV. Nós temos hoje diversas fontes de disseminação de informação. E isso é muito bacana pelo lado da criatividade, porque facilita essa intercomunicação. E ainda, mais do que isso, né, facilita a sinergia entre as pessoas que tenham o interesse de serem criativos juntos, tá certo?
Ah, professora, eu entendi, mas você pode explicar o que a abordagem filosófica tem a ver, por exemplo, com a criatividade? Nós temos diversas pesquisas e diversos cientistas que estudam a respeito das abordagens da criatividade. Nós temos, além das abordagens filosóficas, as abordagens trazidas por pessoas que estudam o lado biológico da criatividade, tá certo? Então, nós temos as filosóficas e também nós temos as biológicas. Tá, as filosóficas são trazidas por pensadores como, por exemplo, o Platão, que ele afirma que perceber é receber na alma os objetivos sensíveis do corpo, ou ainda, ele acredita nessas 3 palavrinhas: sentir, perceber e conhecer. Porque a partir do momento que eu sinto, conhecer. A partir do momento que eu sinto algo, eu verifico que há uma necessidade de outro algo ser feito, e aí, a partir dessa percepção, eu consigo conhecer aquilo que eu preciso. Existe também o Michelangelo, que na era da arte, na era da pintura, foi muito importante. Nós temos também o Foucault e, por fim, o Descartes. São somente esses 4 os que tiveram, digamos assim, uma abordagem filosófica a respeito da criatividade? Não. Esses são os 4 principais, os 4, assim, não digo nem de maior importância, mas digo os que são bem estudados. Para Descartes, por exemplo, o indivíduo criativo já não era mais considerado louco, e sim uma pessoa o quê? Saudável, com uma capacidade de intuição altamente desenvolvido. E o que vem a ser intuição? A compreensão das coisas em um único momento, sem necessidade de realizações de raciocínios complexos. Então, realmente, para Descartes, as pessoas tinham esse sentimento, tinham essa maneira de pensar, né, e transcendiam através da intuição. Ah, professor, um exemplo dos biológicos. Nós temos o Darwin, que estudou, né, toda a era da revolução humana, né, da evolução humana, perdão. Tá, então, compreendendo também, além das abordagens filosóficas, biológicas, a natureza lógica da criatividade em nós, seres humanos, nós temos um passo a passo que pode ser explicado. Nós temos, por exemplo, a nossa intuição percebendo um problema, o nosso dia a dia nos trazendo um problema, nós tentando teorizarmos o problema, que é a conversão do problema em um modelo teórico ou mental. Nós temos o momento de considerar ou ver uma solução, que é o momento dos desafios, surgimento de insights, uma clareza súbita da mente, a iluminação de que algo pode ser feito, e ainda a produção da solução, ou seja, converter a teoria em prática e converter ainda essa prática em algo reprodutível. Muito bacana, né? Nós estarmos atentos a todos esses conceitos, a esses fundamentos, porque nós podemos sim, enquanto administradores, enquanto pessoas à frente de momentos e modelos de gestão, também trazermos a criatividade para que isso torne não somente rotina, mas uma forma de buscarmos as melhores soluções, tá certo? Este é o momento em que eu encerro o conceito por aqui. Professora, mas você consegue, de alguma forma, trazer uma problemática para que eu entenda como ser criativo, como ser inovador, como trazer ideias ou soluções diferenciais para o meu dia a dia? Eu trouxe para esse tipo de problema a protagonista Paula. Nós precisamos ajudá-la a pesquisar sobre como as empresas recrutam e ainda treinam os seus funcionários para serem criativos e inovadores através de um resumo. Nós precisamos elaborar um resumo para que nós possamos fazer a Paula entender de que forma ela pode ser criativa em processos de recrutamento e seleção. Lembrando que a criatividade é muito bem vista por executivos. Por quê? Porque os executivos, eles entendem que pessoas criativas são pessoas dispostas, são pessoas que estão tornando o seu dia a dia mais flexíveis, são pessoas abertas à inovação, enfim. Então, eles acreditam também que a capacidade de inovar e propor novas soluções pode trazer benefícios positivos para toda e qualquer organização. Esse, então, é o nosso dilema, digamos assim, esse será o nosso desafio. Através de um resumo, tentar trazermos para a Paula toda e qualquer forma de criatividade envolvida em processos de recrutamento e seleção. Nós podemos, primeiramente, começar dizendo a Paula o seguinte: olha, Paula,
Tenha percepção sobre os seus insights criativos. Perceba essas clarezas súbitas que a sua mente traz. Perceba essa iluminação, esse estalo e essa luz. Por quê? Porque é muito importante essa fase de percepção. É muito importante essa fase de análise, de verificação, de atenção no que está acontecendo ao redor. Em um segundo momento, o que nós podemos dizer para a Paula? Olha, que você poderá entender que a criatividade é o resultado de reações que ocorrem em vários locais do cérebro, porque o cérebro ele trabalha constantemente com associações. O cérebro tem também, ele traz consigo imaginações, ele traz as ideias dos nossos sonhos, que é o nosso inconsciente, ele realmente adapta isso com as nossas sensações do dia a dia, com a nossa palatabilidade, com a nossa forma de enxergar certas coisas. Então, tudo isso deve ser percebido por você. Além disso, Paula, você deverá entender que a criatividade é um fenômeno que circula entre os atributos pessoais e as exigências da sociedade. Então, nós devemos dizer para ela, olha, a sociedade que promove e sanciona o valor e a relevância das atividades e dos resultados criativos. Por quê? Porque a sociedade é quem vai comprar, digamos, o produto, quem vai comprar a ideia, quem vai, de alguma forma, indicar aquilo que nós estamos trabalhando. Tá, além desses 3 passos, em um quarto momento, nós podemos dizer o seguinte para a Paula, olha, considere abordagens filosóficas e biológicas naquilo que se refere à criatividade, porque você deve levar em consideração os protagonistas dessas abordagens, porque é extremamente importante conhecer o que eles pensam para que nós possamos também ter a nossa visão sobre aquilo. Ah, mas como assim? Se eu sei o que as pessoas pensam sobre a criatividade, se eu vou criando ali a minha análise crítica, né? Se eu vou começando a perceber como é que as outras pessoas enxergam a mesma coisa sobre diferentes aspectos, eu começo a motivar o meu cérebro a querer fazer coisas diferentes e querer enxergar coisas diferentes. Então, isso é muito bacana, porque sob o ponto de vista dos estudos desses cientistas, sob o ponto de vista de nós realmente trazermos coisas diferentes para o nosso dia a dia, é legal nós termos e mantermos esse networking, tá? Tanto com pessoas que estão ao nosso redor, que estudam com a gente, que trabalham com a gente, como também com pessoas que já vivenciaram e de alguma forma relataram isso, em livros, em fóruns, em revistas. Então, tudo isso nos traz uma bagagem diferenciada em relação ao que o nosso sistema cognitivo é capaz de fazer. Então, veja que bacana, né? A criatividade, muitas vezes, ela não nasce assim, tô trancado no meu quarto há 30 anos, vou ser criativo, né? Eu preciso tentar desenvolver da melhor forma as habilidades para que eu vá me tornando uma pessoa criativa, tá? No quadro eu trouxe ainda uma quinta consideração. Olha, Paula, considerar a natureza e a lógica da criatividade que existe em cada ser humano e que é aguçado quando solicitado para a resolução de problemas. Então, primeiramente, eu solicito ou eu digo para você, Paulo, perceber um problema. Depois dessa percepção, tente teorizar esse problema. Verifique quais foram as causas desse problema, quem pode, de repente, ser os responsáveis e tudo mais. Em um terceiro momento, Paulo, você pode considerar ou ver uma solução para esse problema. Pensar, peraí, existem diversos tipos de soluções que podem realmente sanar esse problema. Existem soluções de curto prazo, de médio prazo, longo prazo. Existem ainda formas de nós bloquearmos esse problema, né? Que já são novas ideias. E ainda considerar uma reprodução da solução, para que isso, na prática, realmente seja trabalhado. Lembrando que o cérebro ele é ilimitado e deve ser trabalhado o tempo todo, buscando não bloquear nenhuma das ideias. Porque muitas vezes, aluno, nós estamos em organizações e aí nós não percebemos que existem outras pessoas para nos trazer ideias diferentes. Ah, professora, como assim? Eu estou lá na minha empresa e, de repente, eu acho que eu tenho a ideia do problema, eu tenho a ideia da solução e eu vou, de repente, desenvolver essa solução. Mas nós acabamos por esquecer do grupo. É muito importante nós trazermos o grupo para essa ideia criativa, utilizarmos algumas ferramentas para levantamento de ideias, utilizar ambientes propícios para que essas pessoas levantem as suas ideias e tragam as suas ideias. E mais que isso, não ignorar nenhuma das ideias levantadas. Porque toda e qualquer ideia pode ser que no momento não seja adequado, mas pode ser que um pouco mais para frente seja. Pode ser que, de repente, algo seja um pouco caro,
dependendo do momento em que a empresa estiver passando. Mas quando a empresa estiver com um recurso, com um orçamento legal, daria para pensar. Então, não descarte as ideias, nem as suas ideias, nem as ideias do grupo, porque muitas vezes podem não fazer sentido no momento, ou podem ser caras ou inviáveis no momento, mas em um momento oportuno pode ser que isso caia como uma luva, tá certo? Eu encerro, então, este momento por aqui. Bom, este é o momento da aula em que eu gosto bastante que os alunos participem e que os alunos trabalhem a sua criatividade. Por quê? Porque o intuito dessa aula não é somente nós entendermos as teorias, entendermos o que vem a ser a criatividade e como ela funciona na teoria, mas também trazermos para uma forma prática de que forma ela pode ser trabalhada. No quadro eu trouxe a indagação para que nós possamos interagir. Imagine, aluno, que você trabalha em uma perfumaria. Você trabalha, então, em uma loja que vende esse tipo de produto ou em uma empresa. O seu coordenador solicitou que o seu departamento de planejamento e desenvolvimento trouxesse uma ideia criativa para a embalagem do produto. Aí eu te pergunto, aluno, em quais itens caberiam ideias criativas e quais seriam as suas ideias? Gostaria que nesse momento todo mundo participasse, gostaria de ver muitas ideias aí que possam surgir dentro dessa perfumaria. Eu retorno logo em breve dizendo também aquilo que eu acredito que daria para ser feito na perfumaria, tá certo? Já retorno. Retornando do nosso momento de interação, eu gostaria de agradecer ao Polo de Gurupi, né, que realmente trouxe uma contribuição e que eu também não tinha pensado. Legal. Ele disse o seguinte, que o aluno Juliano disse que uma embalagem com a marca em alto relevo ou ainda 3D. Realmente muito bacana, é uma ideia que realmente está sendo muito trabalhado, principalmente sob a vertente de inovação, porque as empresas elas têm desenvolvido etiquetas para que nós possamos ler através dos celulares, elas estão desenvolvendo também novas embalagens, novas etiquetas, novas tags em produtos, né, que são aquelas tags que vem uma frase ou vem uma palavra legal, uma palavra motivacional, enfim. Outros itens que nós poderíamos trabalhar, além do rótulo, como foi mencionado, além do processo em 3D e tal, nós poderíamos trabalhar os vidros, nós poderíamos trabalhar diferentes embalagens, né? Ah, eu poderia adaptar uma embalagem que se adapte à mão do meu consumidor. Faço uma pesquisa de campo, verifico qual é a faixa etária que mais atende o meu produto, né? Quem são os meus clientes, e aí eu consigo desenvolver uma embalagem para isso, né? Para que o consumidor tenha maior facilidade em levar ou em trazer o produto. Além disso, eu poderia pensar em novos aromas, por que não, né? Novos aromas, poderia pensar em novas cores,
relacionadas a esse produto, cores que chamem mais a atenção daquele público-alvo que eu acabei de descobrir na minha pesquisa, né? Então, muito bacana nós estarmos sempre pensando em coisas novas. Essas são algumas das coisas que eu, professora Melina, trouxe e que também o Polo trouxe de contribuição. Mas você, aluno, pode sempre trabalhar isso, né? Se eu trabalhasse em uma perfumaria, ou se eu trabalhasse em uma empresa de calçados, ou se eu trabalhasse em processos administrativos inovadores, o que eu poderia trazer? É bem bacana nós trabalharmos com a criatividade sob essa vertente, tá certo? Eu encerro, então, este momento da interação aqui. Teorias da aquisição da linguagem. O que vem a ser teorias da aquisição da linguagem? Ou melhor, o que significa a linguagem em si? Para que eu tenho que estudar os aspectos relacionados à linguagem e ainda as características da linguagem para que eu consiga entender os processos criativos? Vamos ao quadro entendermos como isso funciona. Alguns autores pensam que a linguagem é o uso organizado e ainda combinado de palavras para fins de comunicação, principalmente do pensamento. Então, eles acreditam que o pensamento tem uma linha de raciocínio organizado e que a linguagem torne isso de uma forma mais fácil, tornem esse passo a passo uma maneira mais fácil de ser entendida. Para outras pessoas, a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como, por exemplo, a pintura, como a música, letras de músicas, né? Enredos, a dança e ainda os números. Podemos dizer que os símbolos e os números como forma de comunicação são formas de se expressarem, são formas de linguagem também e que muitas vezes são universais. A linguagem ela é considerada a primeira forma de socialização considerada para o ser humano e é aprimorada dia após dia. Independentemente das posições ou das teorias que nós encontramos para a linguagem, podemos afirmar que ela mantém uma relação direta com o processo da criatividade. Como vimos anteriormente, a linguagem ela traz consigo vários padrões culturais que a pessoa adquire no dia a dia, o que interfere diretamente e também indiretamente no processo criativo. Então imagine, né, aluno? Se eu estiver aqui explanando sobre uma aula de uma forma a manter uma determinada entonação, vocês vão perceber como eu tô, né? Então, se eu estiver dando aula assim, a criatividade e tal, vocês vão perceber que eu tô me portando de uma maneira a transmitir essa linguagem não verbal. Agora, se eu estiver sorrindo, né? Se eu estiver movimentando as mãos, eu já tô transferindo uma outra forma de linguagem não verbal para vocês. Então, essas são as diferentes formas de nós estarmos trabalhando a criatividade sob o aspecto da linguagem. Professora, mas por que eu preciso aprender isso? É muito bacana nós, principalmente, notarmos como nós falamos, da forma com que nós nos expressamos, como é que está a nossa expressão facial e tal, para que em momentos de recrutamento e seleção, nós possamos trabalhar a criatividade com a linguagem também. Então, veja que bacana, né? Eu estou participando lá das teorias, eu estou entendendo como é que está funcionando um processo seletivo, aí eu consigo trazer a criatividade. As teorias psicológicas trazem importantes contribuições para compreendermos o processo criativo como um fenômeno enraizado na pessoa e também no comportamento humano. Existem algumas teorias que dizem o seguinte, por exemplo, o associacionismo, trazido por Thorne, que estudou a lei do efeito. O que a lei do efeito diz? Que todo comportamento de um indivíduo vivo tende a se repetir, ou seja, essa repetição ela é trazida após a resposta de alguns estímulos. Então, eu começo a fazer algo, começo a correr, por exemplo. Começo a correr todos os dias de manhã, daqui a pouco o meu cérebro associa isso. Então, para que a teoria do associacionismo desse certo, eles estudaram essa lei do efeito. O efeito é trazido a partir da repetição. Nós temos ainda a teoria do behaviorismo, que estuda o comportamento. E aí, nós temos o estudo sobre o behaviorismo radical. O que dizia o behaviorismo radical? Ele dizia o seguinte,
o indivíduo ele tem um comportamento operante que nasce a partir de um estímulo. Então eu tenho um estímulo cerebral causado por um sabor, por um odor, e isso causa uma resposta ao meu cérebro, que como consequência pode ser algo positivo ou negativo. Se a consequência dessa resposta for positiva, eu tenho uma tendência inerente a repetir esse comportamento. Se for negativo, eu tenho uma tendência a não repetir esse comportamento. É legal nós estudarmos sobre a repetição ou não dos nossos comportamentos, porque isso faz com que nos questionemos que tipo de impacto a punição pode exercer sobre o processo da criatividade. Então imagine, né, aluno, se você estivesse aí em um processo seletivo, se você estivesse participando de um processo de trainee, de um processo para entrar numa vaga estadual, um concurso e tal. Se você se deparasse com uma questão dissertativa, né, uma questão para que você trouxesse uma ideia criativa e você fosse punido por isso, né? Nossa, essa ideia aqui não caberia nunca, imagina, você viajou, que loucura, nossa, não. Então, se nós nos depararmos com essas respostas negativas ao nosso estímulo, que foi trazido pelo nosso processo da criatividade, nós temos a tendência de não repetir. Ou seja, se acontecer aquilo na nossa vida real, ou se aquilo for nos questionado novamente, a tendência de nós bloquearmos isso é grande. Só que aí onde eu sempre questiono, será que essa ideia realmente era uma loucura? Né? Os loucos muitas vezes tornaram-se grandes empreendedores e trouxeram para o nosso dia a dia diversas empresas que são destaque. Nós precisamos pensar nisso, né? Empresas relacionadas a redes sociais, empresas relacionadas a transporte de pessoas, empresa que traz o cinema para as nossas casas. Essas empresas são empresas que foram trazidas por pessoas muitas vezes consideradas loucas, né? Ah, não vai dar. E deu certo, né? No quadro eu trouxe ainda uma outra teoria, conhecida como conexionismo. O conexionismo, o que ele estuda? A mente do ser humano por uma perspectiva computacional. Olha que bacana. Ele conecta essa mente ao computador. Ele tenta descrever o processo cognitivo à semelhança de um computador. Então, para os cientistas que são considerados conexionistas, o aprendizado se dá nas relações entre os dados de entrada, conhecidos como input, e os dados de saída, que são conhecidos como output. Professor, explica um pouco melhor esse conexionismo. Ele é um modelo computacional da mente que apresenta um modelo matemático, tá certo? Inspirado na estrutura dos organismos inteligentes, que também são conhecidos como redes neurais, na era da computação. E eles adquirem o conhecimento por meio da experiência. Então, se nós imaginarmos algo que se relaciona com a inteligência artificial, seria um estudo relacionado ao conexionismo. Se nós falarmos hoje em realidade aumentada para verificação para quebra de instintos ou até mesmo para melhorar a educação em algum aspecto, nós também estamos falando de ideias relacionadas ao conexionismo. É muito bacana nós conhecermos essas teorias para trazer para o nosso dia a dia, a criatividade como uma forma de flexibilizar o nosso pensamento, tá certo? Este é o momento em que eu encerro o nosso conceito por aqui. Professora, e se no meu dia a dia eu tivesse que elaborar uma apresentação e eu fosse cobrado de ser criativo? Será que isso pode acontecer? Né? De que forma eu consigo elaborar uma apresentação de forma criativa, de forma com que eu me sinta realmente preparado e como uma forma também de não demonstrar nervosismo, porque a minha linguagem não pode transcender esse meu nervosismo. No quadro eu trouxe algumas das informações a respeito da nossa protagonista relacionada à situação problema neste momento. Paula é uma estudante de graduação que já conhece sobre os conceitos iniciais da criatividade e também sobre as teorias da criatividade. Então, ela já estudou o que significa a criatividade, ela estudou quais são os fundamentos da criatividade, ela verificou que existem teorias relacionadas à criatividade, mas ela percebeu que alguns aspectos são imprescindíveis para exigências em processos seletivos. Por conta disso,
ela foi selecionada para a vaga de estágio de uma grande empresa e ela vai trabalhar com um departamento composto por 10 funcionários. Ela descobriu, então, que ela vai trabalhar nesse departamento, ela foi realmente selecionada, mas é claro que ela já esperava um desafio. O seu chefe sugeriu que ela preparasse uma apresentação sobre si para os seus colegas de departamento, para que ela pudesse contar sobre o seu dia a dia, para que ela pudesse trabalhar o seu lado social e tal, para que ela também pudesse trazer, de alguma forma, a criatividade para o seu dia a dia, tá? Então, a nossa situação problema traz essa forma de criatividade sob o ponto de vista de uma apresentação. É claro que nós devemos sempre nos atentar a todos os detalhes que são exigidos nessa apresentação. Nós devemos sim ser criativos, mas também manter essa base de informações básicas, muitas vezes exigidas em apresentações, tá? Professora, dá um exemplo. Se eu tiver que trabalhar uma apresentação sobre mim e a empresa exigir que essa apresentação tenha pelo menos 3 itens, eu tenho que colocar pelo menos 3 itens. Eu posso até colocar 6, 4, enfim. Mas eu tenho que colocar nome, idade e onde eu moro, por exemplo, né? Porque nós devemos sim trabalhar a criatividade, coisas diferentes, trabalhar de uma maneira diferente, mas não nos esquecendo da base do que foi pedido. Porque muitas vezes a gente se esquece do que foi pedido para entregar, né? É a mesma coisa que acontece nas empresas. Às vezes os clientes pedem algo novo, a empresa entrega o novo, mas esquece da base. Retornando ao quadro, nós temos que a Paula deverá considerar o quê? Os aspectos criativos para ela se apresentar. Ela deve considerar de que forma ela vai se apresentar, qual a melhor linguagem que ela pode trabalhar. Ela deve conhecer as conexões e também trazer isso de uma forma facilitada entre a vida pessoal e a vida profissional. Ela deverá relatar como ela é, de que forma ela vive, do que ela gosta, sempre fazendo uma conexão com o trabalho, né? Então, eu sempre gosto de café, eu gosto muito de tomar café de manhã, então eu vou trazer aqui para o trabalho diversas garrafas, se vocês quiserem compartilhar comigo, nessa linha de raciocínio. As teorias da criatividade, ela também deve ser considerada, por quê? Para que ela traga isso para a sua apresentação. E ainda, ela deve considerar as principais conexões entre a linguagem e a criatividade. Ou seja, ela deve imaginar de que forma ela tem que se portar. Se é um ambiente de trabalho, ela tem que verificar como ela vai se vestir, de que forma ela vai falar, como ela vai apresentar-se, né? Como ela vai estar, se ela vai conseguir esconder ou não o nervosismo. De repente, para um momento de apresentação, se fosse até para mais pessoas, enfim, ela poderia pensar num curso de oratória. Ela poderia buscar recursos para que ela se sentisse segura. Então, veja, eu dei uma ideia do que ela poderia fazer, além de todas essas ideias que eu já trabalhei. E você, aluno, poderia pensar em outras ideias ainda, né? Professora, será que eu poderia pensar em, de repente, trabalhar uma apresentação em um outro estilo ou pesquisar quais são as cores que deixam uma apresentação mais legal, mais viva, mais clara, mais leve. Sim, esses são os aspectos, né? É aí onde a nossa mente começa a trabalhar e é aí onde a criatividade faz muito sentido, principalmente nesses processos onde as empresas exigem e trabalham constantemente a criatividade nos seus colaboradores. Retornando, nós temos ainda que considerar as teorias psicológicas e verificar qual auxiliaria mais na apresentação. Se seria uma teoria relacionada ao associacionismo, ou ao behaviorismo, ou ainda ao conexionismo, enfim. Ela deveria tentar verificar como essas teorias fazem parte do dia a dia de colaboradores, enfim, e tentar trazer isso para o seu dia a dia e para a sua realidade. Devemos ainda considerar que é importante considerar a linguagem, porque ela não consiste apenas na comunicação e transmissão de ideias através de palavras, que são cruciais no desenvolvimento cognitivo, mas também na comunicação não verbal, isto é, os gestos, as ações, os movimentos e ainda aquilo tudo que expressa algum tipo de emoção. Nós devemos pensar sempre em como nós estamos nos transmitindo, tá certo? Qual a forma que eu estou me transmitindo, né? Será que as pessoas estão me enxergando como tristes, como nervosa, como
amedrontada. Então, a gente também tem que parar para pensar nessas linguagens não verbais que nós estamos transmitindo. Além disso, ela pode pensar em diversas ferramentas que podem auxiliá-la no processo de apresentação. Eu tenho como exemplos o PowerPoint, o Prezi, que eu uso bastante, que são duas ferramentas bem legais em se tratando de apresentação, porque o Prezi, por exemplo, ele dá alguns efeitos muito bacanas, assim, de entrada e saída de texto, diferentes colorações, né? Essa visão 3D e tal. É bem bacana nós também trabalharmos com diferentes ferramentas, sair do óbvio, buscarmos a criatividade até nisso, porque são esses momentos que realmente são percebidos tanto em apresentações, quanto em processos seletivos, quanto em momentos de exigências de departamentos, enfim, em diversos momentos, essa lapidação, né, da criatividade com certeza fará diferença. Este é o momento em que eu encerro o conceito por aqui. Aspectos gerais relacionados ao processo criativo. Professora, além, assim, de entender sobre a criatividade, de entender as teorias que abordam a criatividade, quais são as ideias que circundam a criatividade, qual é o passo a passo relacionado à criatividade que eu preciso entender para que eu consiga, na teoria, transferir para a prática aquilo que eu gostaria enquanto colaborador ou enquanto estudante, ou ainda enquanto empreendedor. No quadro eu trouxe os 5 passos estudados por Dewey em 1910. Olha que antigo, olha que quanto tempo a criatividade vem sendo estudada. Eu trouxe os 5 passos do processo de criação. Para Dewey, a criação acontece da seguinte maneira. Primeiramente, nós temos o encontro com a dificuldade ou com o problema. Ótimo, então eu tenho lá algo que está me incomodando, ou dentro da empresa, ou na minha vida pessoal. E aí eu localizo e tenho uma precisão relacionada a esse problema. Bom, será que esse meu problema está relacionado com finanças, está relacionado com o meu relacionamento com as pessoas? Será que isso que eu estou passando não é somente uma fase? Enfim, eu começo a trazer uma precisão para o meu pensamento. E aí eu busco algumas soluções. Bom, se for financeiramente, eu posso buscar, de repente, um segundo emprego, eu posso buscar uma forma de fazer um freelance para conseguir levantar um dinheiro e tal. O quarto momento para Dewey seria o desenvolvimento e a consequência, a análise do que isso pode me trazer. Bom, se o problema for financeiro e eu buscar uma nova empresa ou eu buscar um trabalho freelance, isso vai me cansar muito? Será que eu vou ficar muito cansado e eu não vou conseguir desenvolver o objetivo principal do porquê eu estou buscando novos métodos? E aí eu vou lá e decido. Se realmente não for impactar na minha vida, eu faço aplicações posteriores. Para Neller, o estabelecimento dos processos de insight também tem as suas etapas. Por exemplo, para ele, primeiramente, há um momento conhecido como o momento de identificação. Que momento é esse? É o momento em que o ser humano tem a sensação que existe um problema a ser resolvido. Então, é uma sensação de que algo não está certo e que precisa ser solucionado. O segundo passo é muito importante, conhecido como preparação, porque é o passo onde há a investigação do problema, através do quê? Através de leituras, através de sensações, através de percepções, ou até mesmo discussões em grupo. E aí, após essa preparação, eu tenho um momento de incubação, que é o momento onde eu tenho os insights, eu tenho aquela relação do que acontece no meio e no final do problema. E aí, eu passo para um momento de iluminação, que é o insight propriamente dito, que é a relação, né? E aí, eu vou lá e aplico. O que é essa aplicação? É a fase que dá forma para a solução que foi encontrada. Aqui no terceiro passo, eu troquei. A incubação é o momento do levantamento das hipóteses, tá certo? No momento da incubação. E a iluminação é onde eu tenho a análise do que acontece no meio e no final. E aí, por fim, a aplicação, que é a fase que dá forma para a solução que foi encontrada. Tá, professora, depois desses 5 passos, eu consigo entender se uma pessoa é criativa ou não? E eu consigo, mais do que isso, verificar em qual nível a pessoa criativa ela se encontra? Porque assim,
Se nós pensarmos que o processo criativo possui um passo a passo e que para chegar numa solução eu preciso de novas ideias, eu preciso de momentos de criatividade, será que eu tenho para cada um desses momentos pessoas diferentes que podem fazer parte do processo? Ou ainda, né? Será que existem perfis de pessoas diferentes que podem fazer parte de cada uma dessas etapas ou de todas as etapas, enfim? Vamos ao quadro para conhecer essas características. A pessoa criativa é diferente da pessoa criadora. E isso é muito legal nós estudarmos. Por quê? Porque nós sabemos que, de acordo com alguns pensadores, existem 4 categorias ou grupos de pessoas segundo a forma em que o potencial criativo ele é expresso. Então, nós temos a ideia do gênio criador, que é quem? Aquela pessoa que possui qualidades excepcionais para a criação mesmo. Então, é aquela pessoa que adora criar, consegue criar com facilidade, que enxerga as coisas com facilidade. Nós temos também a pessoa criadora, que é a pessoa que mostra a sua criatividade nas relações ou realizações de valor. A terceira pessoa que eu coloquei aqui em vermelho, que é a pessoa realmente criativa, é a pessoa que tem potencial, olha que bacana, criativo não explorado. Então é aquela pessoa que, quando você está com ela no dia a dia, você percebe que ela tem esses insights constantemente. É aquela pessoa que fala, nossa, dessa árvore daria para eu fazer A, B e C. Desse momento eu conseguiria fazer um serviço totalmente diferenciado. Nossa, esse restaurante aqui poderia ter isso e isso que melhoraria tanto a entrada quanto o consumo, né? Então, esse tipo de pessoa que tem insights a todo momento e que são insights benéficos, ou pessoas que também não percebem essa análise crítica e que não explora isso, mas que tem isso inerente, são pessoas extremamente criativas. No quadro eu trouxe ainda um outro tipo, que é a pessoa pseudocriativa, que muitas vezes é enxergada por organizações como um desperdício, digamos assim, tá? Que é a pessoa que possui criatividade enganosa ou ainda contrária aos valores de organizações ou até mesmo de outras pessoas. Tá, professora, mas existe limite para esse campo criativo? Eu consigo entender se há bloqueios e reparos? Nas experiências de Graham Wallace, nota-se que o obstáculo maior para o desenvolvimento da criatividade mora no fato de que, face a um problema e obrigado a apresentar ideias, o ser humano apresente tendências de utilizar 2 das funções da sua mente ao mesmo tempo, que nada mais é do que criar e julgar. E aí esse julgamento acaba por bloquear ou até mesmo deixar a pessoa inibida em relação à criatividade. Lembrando então que a criatividade, aluno, ela exige como critério fundamental a liberdade interior de concepção. Então eu tenho a autonomia perceptiva e ainda mental para que isso seja permitido e para que isso possa transcender aquilo que foi aprendido. Então, como eu comentei, não bloqueie ideias. Sempre que trouxer o grupo de trabalho em que você se encontra, traga todas as ideias, não reprima, não faça cara feia, não traga linguagem corporal estranha, porque a pessoa vai começar a se inibir e ela pode criar uma tendência de não trazer mais essas ideias e ela pode ser uma pessoa extremamente criativa e que possa trazer diversas formas de soluções para a organização e por algum motivo ela se retraia. Então é legal nós trabalharmos sempre sobre esse aspecto de não bloquearmos as ideias criativas. Este é o momento em que eu encerro o conceito por aqui. Professora, será que eu consigo trazer a criatividade para o meu dia a dia, saindo da teoria e colocando essa teoria em prática? Este é o momento de nós elaborarmos um briefing. Nós temos como protagonista a Paula, que conheceu o Henrico, olha que bacana, que é um design gráfico, e ele foi designado a desenvolver a capa de um livro infantil para um cliente. Então chegou essa demanda para o Henrico, e ele falou, olha Paula, eu tô, assim, um pouco sem ideias, eu tô vendo que eu não tô assim tão criativo, será que você não pode me ajudar? E aí a Paula deverá acompanhar toda a concepção criativa desse trabalho para que ela possa não somente entender sobre os insights da criatividade, mas para que ela possa também conhecer quais são esses momentos, qual é o passo a passo relacionado à criatividade que fará com que ela desenvolva o trabalho
da capa do livro juntamente com o Henrico. Para essa tarefa, o Henrico recebeu um briefing que acabou sendo analisado juntamente com a Paula. E aí eu pergunto, quais as informações você acha que seriam necessárias para realizar o projeto? E ainda, que tipo de informações poderiam conter nesse briefing? Porque é muito bacana nós conhecermos de que forma nós podemos aplicar essa criatividade. E uma das formas é elaborando um briefing. Uma das formas é elaborando um projeto. Outra forma seria elaborar um novo tipo de serviço e testar esse serviço em um estabelecimento, ou ainda fazer um protótipo de algo e ver se isso tem algum giro e tal. Então, todas essas situações nos levam a desenvolver a nossa criatividade da melhor forma. Neste caso, nós iremos trabalhar sobre o desenvolvimento de um briefing para que o nosso objetivo seja o desenvolvimento da capa de um livro. Vamos ao quadro, então. O que é briefing e qual é a sua utilidade? Porque nós precisamos desses conceitos para conseguir desenvolvê-lo. Então, o briefing, ele é a maneira que permite que um designer e o cliente se comuniquem e se entendam de forma clara. Ele permite saber quais são as expectativas reais do projeto. Então, realmente, neste momento, o designer ele consegue entender o que se passa na cabeça do cliente e aí as ideias vão se tornando mais claras. Ou seja, ele faz com que ambos, tanto o designer quanto o cliente, tomem o mesmo caminho juntos, para que eles consigam entender a demanda. Um briefing bem feito irá esclarecer todas as dúvidas e ainda mais, será um documento que definirá o escopo do projeto com todos os detalhes que precisará desde a criação até a entrega final. Então é muito legal nós entendermos do briefing sobre o aspecto desse grande resumo, porque nós conseguimos entender quais são as exigências reais que a pessoa está demandando para nós. Eu preciso da capa de um livro. Tá, qual o tamanho? Qual o material que você gostaria de utilizar nesse livro? Quais as cores que nós temos permissão de usar? Será que se você quisesse utilizar uma imagem, você poderia utilizar? De qual banco? Né? Um banco gratuito, um banco pago? Será que se nós utilizássemos, de repente, uma imagem de alguém, essa imagem teria um retorno financeiro para a pessoa? Então, todos esses aspectos deveriam ser pensados. Para que nós possamos auxiliar a Paula e o Henrico, vamos ao quadro. Devemos entender quais as informações são necessárias para realizar esse projeto. E aí nós nos questionamos, nós pensamos que ainda na fase inicial do projeto, os envolvidos devem refletir os processos de insight. Quem são os envolvidos? Podem ser toda a equipe que vai trabalhar na problemática. No nosso caso, a Paula e o Henrico, mas não impede deles trazerem outras pessoas para trazerem ideias. Qual é o passo a passo? Eles devem pensar na identificação desse problema, ou seja, realmente é uma capa de livro. Eles precisam se preparar para isso e minuciosamente pensar nos detalhes, o material, as cores, as fotos, e aí eles devem incubar-se e começar a pensar nessa teorização, e aí, num quarto momento, começar a perceber e levantar esses insights, terem essa iluminação. Será que o azul fica melhor com o amarelo? Será que se eu colocar uma capa de plástico, eu posso chamar a atenção do consumidor? Né? E aí eles vão para a prática e fazem a verificação se isso pode ser realmente feito. Mas que tipo de informação esse briefing poderia conter? As partes mais importantes de um briefing são conter os objetivos e metas do novo projeto, ou seja, desenvolvimento de uma capa de livro. Quais são os orçamentos e prazos? Depende, né? Se eu utilizar um material A, o custo é R$10. Se eu utilizar um material B, o custo é 15. Por quê? Porque aí o cliente fica à vontade para escolher aquilo que melhor se adequar ao momento dele. Eu preciso entender quem é o público-alvo, se são crianças, se são adultos, se são pessoas mais velhas, enfim. Eu preciso entender o escopo do projeto, ou seja, eu preciso entender o passo a passo de como isso vai se desenrolar, porque eu preciso ver quem vai participar, se eu preciso de mais
de mais gente, se eu preciso de uma determinada gráfica, né? Eu preciso verificar o material disponível ou necessário, informações, se existem legislações que, de repente, travem ou causem algum tipo de problema. Eu preciso ver o estilo e o look geral. Será que vai ser quadrado? Será que vai ser quadrada essa capa? Será que vai ser uma capa com um formato mais arredondado? Será que vai ter aspiral ou não? E também as objeções, ou seja, o que pode vir a dar errado nesse tipo de projeto. Então, entendendo esse briefing, entendendo também o seu passo a passo, nós conseguimos uma infinidade de produtos. Você não concorda? Nós não precisamos pensar somente na capa de um livro, nós podemos pensar em um produto mesmo, seja esse produto um bem ou um serviço, e buscar aplicar. Apliquei, vi que é viável, vi que é comercializável, e eu achei a ideia bacana, além de outras pessoas também terem achado, que eu começo a pensar em trabalhar patentes, novos produtos, inovação, atingir novos mercados, e aí eu me torno um grande empreendedor, tá certo? Parece até brincadeira, mas realmente grandes empreendedores desenvolvem a sua capacidade criativa e, mais do que isso, apostam nessa capacidade. Este é o momento em que eu encerro, então, a situação problema por aqui. Bom, esse é o momento em que nós iremos interagir. Eu gostaria que você trouxesse as suas contribuições, eu gostaria que você trouxesse as suas dúvidas para que nós possamos saná-las. Eu gostaria que você trouxesse algum exemplo prático do que você já viu em relação a alguém sendo criativo ou um produto criativo que você gostou bastante e que super influencia na sua vida. Então, assim, enfim, esse é o momento para nós realmente trabalharmos o nosso processo criativo, mas como uma forma de interação. Eu, então, retorno logo em breve. Bom, como nós não tivemos nenhuma dúvida, como nós não tivemos nenhuma contribuição, eu vou contribuir trazendo uma ferramenta que eu achei bem interessante sob o ponto de vista da inovação, que foi uma ferramenta que nós trabalhamos muito em diversas organizações aqui onde eu atuo, tá? Que eu atuei também como consultora durante o processo de gestão da inovação. Foi bem legal. O empresário gostaria de trazer os colaboradores para mais perto de si, dentro da organização, e mais que isso. Ele queria que um assunto específico fosse debatido mensalmente. Um problema na máquina, ou a troca de uniformes, ou uma facilidade de entrada de um determinado caminhão, enfim. Cada mês ele
traria um problema a ser resolvido ou solucionado. E aí, o que nós trouxemos como ferramenta para ele? Nós trouxemos a árvore de ideias. O que vem a ser a árvore de ideias? A árvore de ideias nada mais é do que uma árvore mesmo, tá? Desenhada lá na parede do empresário, onde ele conseguia fazer um tipo de brainstorming, tá? Com os funcionários. Então, ele dizia, olha, agora nós vamos trabalhar o problema do setup da máquina. O que vocês acham que pode melhorar o setup? Eu acho que uma determinada peça, trocar. Ou, eu acho que a manutenção melhoraria. Ou, eu acho que se mudar determinada chapa nessa máquina, o processo melhora o rendimento em 30%, enfim. Então, ele começou a trabalhar isso mensalmente e a chance dele ter problemas na empresa diminuiu, não sei quantos por cento, eu não me lembro mais. Mas ele comentou que ele até chegou a calcular essa porcentagem de diminuição e ele também teve uma diminuição em relação às reclamações de clima organizacional. As pessoas estavam gostando mais de trabalhar e, mais do que isso, elas estavam se sentindo mais importantes. Olha que bacana, porque elas estavam percebendo que a opinião delas era legal. Fazia algum sentido, porque o empresário não somente escutava, como aplicava aquilo. Então, veja que bacana, né, alunos? Se nós pensarmos que uma ideia simples, uma simples cartolina desenhada ali com uma árvore e um problema lá no topo da árvore a ser resolvido, poderia mudar e tanto, né, o dia a dia dessa organização. Então, veja, uma ideia criativa que levou a inovação, a cultura da inovação para a empresa e trouxe diversos benefícios. Eu encerro, então, este momento de interação aqui. Como uma forma de nós recapitularmos tudo aquilo que nós vimos, como uma forma de resumirmos aquilo que nós vimos, eu trouxe no quadro as informações sobre tudo o que nós vimos. Então, sobre o que nós falamos hoje? Nós falamos sobre os conceitos gerais da criatividade, de que forma ela foi originada, quais foram os seus principais princípios, quais foram os impactos da criatividade na sociedade. Falamos também sobre a teoria da criatividade, ou seja, existem teorias biológicas, existem teorias filosóficas, psicodélicas, existem as psicológicas. Todas essas teorias têm algum impacto sobre as nossas ações? É legal nós conhecermos. Falamos também sobre a contextualização e sobre de que forma essa contextualização da criatividade impacta nas teorias da criatividade. Qual contextualização? A primeira onda, que foi a onda agrícola, a segunda onda, que foi a onda da industrialização, e a terceira, que foi a das telecomunicações. De que forma isso tudo influenciou sobre as teorias da criatividade, sob o ponto de vista biológico, filosófico, enfim. Falamos também sobre as teorias da aquisição da linguagem e como é importante nós sabermos e conhecermos tanto a linguagem formal quanto a linguagem não formal. E ainda entendermos qual é a forma, a melhor forma de nós nos apresentarmos, a melhor forma de nós escrevermos, a melhor forma de nós nos portarmos, como as nossas emoções transcendem através das nossas expressões. Falamos também sobre aspectos gerais relacionados ao processo criativo, uma vez que nós entendemos sobre processos e também sobre produtos criativos, e também abordamos bastante e falamos a respeito de que produtos não precisam necessariamente ser um bem, algo tangível. Pode ser um serviço, algo intangível. Nós percebemos que diversas potencialidades têm sido trazidas para o nosso dia a dia, enquanto pessoas criativas. Por quê? Porque a era do serviço, ela está constantemente trazendo criatividade. Serviços relacionados a caronas, serviços relacionados a cinema, serviços de alimentação. Hoje nós podemos entrar num simples aplicativo, identificarmos aquilo que nós queremos, colocar uma observação. Esse lanche eu quero sem alface, eu quero sem hambúrguer e tal. E aí eu anoto tudo isso ali no próprio aplicativo mesmo e já automaticamente isso é debitado na minha conta e eu consigo realizar o meu pedido. Então veja como a era das informações e das transformações modificam não somente o ser humano enquanto profissional, mas também o ser humano enquanto pessoa mesmo, né, na sua vida social. E mais que isso, será que tem alguém muito criativo, com potencial criativo extremamente alto por trás desses aplicativos? É isso que a gente deve pensar. Será que eu posso me tornar um desses empreendedores de aplicativos que oferecem esses serviços diferenciados ou que
trazem esses produtos diferenciados para o mercado como uma forma, comercialmente falando, extremamente lucrativa, né? Nós precisamos pensar em todos os aspectos éticos, os aspectos morais, os aspectos que estão relacionados a custos e tal, para que nós possamos, de alguma forma, ter esses estalos e pensar, bom, eu posso contribuir nessa empresa com isso, mas eu posso contribuir com outra empresa com isso. E ainda eu posso criar e desenvolver a minha própria potencialidade em cima da minha empresa, né? Se eu tiver uma percepção criativa diferenciada, por exemplo, para solucionar problemas, eu posso me tornar um consultor, né? Por que não? Porque eu consigo enxergar de forma sistêmica, rapidamente, problemas e ainda as soluções. Então, aí eu me proponho a ser um consultor e assim por diante. Então, perceba, aluno, as suas potencialidades criativas, desenvolva essa potencialidade, viaje, conheça pessoas, leia livros, se interesse por cada coisa que mostram para vocês, porque é extremamente bacana nós termos a visão crítica das coisas e verificarmos de que forma a criatividade pode permear esse meio da melhor forma possível, tá certo? Eu encerro então essa aula por aqui e te aguardo no chat. Até lá!